Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos mais uma vez na Academia de Pregadores. Vamos estudar nesta aula a lição de número 8, nesta nossa proposta de aulas gratuitas da Escola Bíblica Dominical. Divulgue, envie o link para os seus amigos da nossa aula, para que nós possamos alcançar as pessoas e possamos promover juntos o reino de Deus. A você que ainda não é nosso aluno na Academia de Pregadores, você pode acessar o nosso site. Durante a nossa aula, você vai encontrar aí a propaganda de link do valor dos nossos cursos. A Academia de Pregadores é a maior escola de teologia online do Brasil. É um portal digital de teologia. Então, você tem a oportunidade de fazer diversos cursos que vão ser extremamente construtivos para a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Lição de número 8, do dia 20 de maio de 2018. O título da 8ª lição é Ética Cristã e Sexualidade. O texto áureo está em Hebreus, capítulo 13, e o versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Verdade prática. A sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Há uma norma de Deus também para a vida sexual, o sexo só no casamento, não a prostituição. Então Deus estabeleceu alguns parâmetros. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 16, que diz o seguinte: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvará, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Meus queridos, o apóstolo Paulo é enfático.
ao orientar os casais. Neste texto, Paulo vai falar sobre a questão da relação sexual. E ele vai deixar claro que não é um mandamento que as pessoas se afastem da relação sexual. Existem pessoas, no contexto eclesiástico, por serem crentes, que fazem uns propósitos, né? Eu vou ficar 30 dias sem ter uma relação sexual com minha mulher. Ou a mulher, eu vou ficar 30 dias sem ter uma relação sexual com o homem. Isso não é mandamento. Paulo deixa isso claro aqui, ó. Paulo fala, não defraudeis um ao outro. É dever do marido, e ele deixa isso claro, pagar a esposa a devida benevolência, e é dever da esposa pagar o marido a devida benevolência. Ou seja, os cônjuges têm um dever para com o outro de ter uma vida sexualmente ativa. É lógico que excetua-se aí algumas situações pontuais, casos de enfermidade, casos de problemas que impedem isso. Deve haver, então, um respeito, um acordo. Nas questões dos propósitos que nós estamos falando, o que Paulo aconselha é o seguinte, olha, vocês podem se afastar, mas se tiver mútuo consentimento por algum tempo. E ele até sugere que não seja um tempo prolongado, para que Satanás não vos tente pela vossa incontingência. Então é preciso compreender que não há necessidade alguma de abster-se da relação sexual. Pastor, mas essa semana é a semana da ceia. Meu irmão, você é casado, Deus te abençoou, seu casamento está abençoado por Deus. Não tem problema nenhum você ter o seu relacionamento sexual com a esposa e tomar a ceia também da mesma forma. Agora, se é um acordo entre você e o cônjuge, aí é um acordo e vocês vão respeitar o acordo que foi feito. Entretanto, como diz Paulo, que não seja por um período prolongado. Ele fala, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O nosso comentarista vai tratar de algumas questões envolvendo o sexo e a sexualidade. No primeiro ponto, ele vai definir as questões de sexo como conjunto de características orgânicas que define o ser masculino e o ser feminino. Nós já tratamos disso em lições anteriores, quando falamos sobre a ideologia de gênero. Depois ele vai tratar também, mostrando que a expressão do sexo pode representar, pode fazer uma referência aos órgãos sexuais e também à prática de atividades sexuais. Depois, no segundo parágrafo do primeiro ponto, ele vai falar que a criação, sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. O sexo tem que ser tratado como algo natural. O desejo sexual foi colocado no ser humano por Deus para que esse desejo se manifeste de forma natural. Eu me lembro de um dia que uma irmã chegou conversando comigo, eu trabalhava com jovens, e ela chegou dizendo, pastor, você podia orar para o meu filho, pastor. Ele está envolvendo com as moças aí, é jovem, né? E ela disse assim, olha, ora para Deus tirar os desejos sexuais dele. Eu falei, não, irmã, Deus não pode tirar esses desejos, não. Esses desejos foram colocados por Deus, nós temos que orar para Deus dar para ele domínio próprio, para ele saber controlar esses desejos e utilizá-los da forma correta. O sexo não pode ser visto como algo ruim, como algo incoerente, desde que seja feito no casamento. No casamento. Todo extremo que nós fugirmos é complicado. Por exemplo, na introdução da lição, o comentarista coloca que se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade, por outro lado, alguns cristãos tratam isso com muito tabu. Então, é preciso tratar das questões de sexo e de sexualidade com muita tranquilidade, com respeito, com uma visão bíblica, como a lição vai nos propor aqui, pelo prisma da ética cristã, mas tratar de forma muito tranquila.
uma outra tratativa que a gente praticamente não faz nessas questões de sexo e de sexualidade é do ato sexual na terceira idade. A gente trata muito pouco disso. As pessoas pensam, já envelheceu, já passou da idade, então acabou. Acabou o tempo de vida sexual ativa. É preciso tratar isso no contexto de igreja, porque nós vamos produzir uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão envolvidas ali. Então você que dá aula principalmente para a classe de irmãos, de irmãs, você vai ter uma oportunidade de fazer esta abordagem, né, da pessoa cuidar da sua saúde, preservar a sua saúde, para prolongar esse período de vida sexual ativa, porque nós sabemos que o sexo também produz qualidade de vida, produz prazer, produz hormônios que são hormônios do prazer e da satisfação, que aumentam a autoestima da pessoa, né? O comentarista vai tratar no terceiro ponto sobre a questão da depravação da sexualidade. Ele vai mostrar que a sexualidade ela é uma criação divina, o pecado é que depravou esta sexualidade, e todos nós sabemos muito bem que as questões de sexualidade são questões muito envolventes para a vida do ser humano. Então, as questões da sexualidade são questões muito atacadas pela mídia nos nossos dias. Outra coisa importante a se falar também é que se nós precisamos trabalhar essa questão da vida sexual ativa para a terceira idade, nós precisamos também trabalhar a mentalidade dos nossos filhos que estão se envolvendo cada vez mais cedo com uma vida sexual ativa. Porque este é o padrão do mundo. Porque essas são as normas que a mídia prega. Cada pessoa é dona do seu próprio corpo e faz aquilo que quer, e nós precisamos trabalhar isso na mentalidade dos nossos filhos. Não importa se o filho é homem, se é mulher, é preciso fazê-lo compreender que ele tem que respeitar o seu próprio corpo e respeitar também a pessoa com a qual está namorando, se está noivo. Hoje está quase que algo estranho a gente falar disso no contexto de igreja. Parece que as pessoas estão esquecendo que o sexo é realmente para ser exercido dentro do matrimônio. E isso é o que a Bíblia diz, meus queridos. A sociedade vai falar outra coisa. Nós sabemos que vivemos no mundo da liberdade, da libertinagem até, mas o princípio bíblico não pode ser flexibilizado. Nós estamos tratando disso aqui durante todo esse trimestre. Nós precisamos sim fazer uma atualização da mensagem bíblica, mas sem perder o referencial, sem perder o princípio bíblico, sem negociar com aquilo que é inegociável. Então precisamos tratar dessas questões também para os nossos filhos, jovens, adolescentes, e fazê-los compreender que a vida sexual ativa tem que acontecer no momento que já estiverem maduros, prontos e responsáveis para este ato, ok? Segundo ponto da lição, o comentarista vai falar sobre o propósito do sexo nas Escrituras, e ele vai mostrar que o principal propósito e o propósito primário do sexo nas Escrituras é a multiplicação da espécie humana. No ato sexual, para essa multiplicação da espécie humana, o ser humano coopera com Deus na criação de outro ser. Isso é uma ordem que Deus deu. Como diz o Salmo 148, o Senhor criou todas as coisas e deu-lhes uma ordem que não passará, ou que não ultrapassarão. Então o ser humano coopera com Deus na criação de um outro ser. E a ordem de Deus para encher a terra foi uma ordem dada para Adão e Eva, depois uma ordem dada também para Noé, e para os filhos de Noé, mais especificamente falando, porque era um tempo contextualizado com aquela necessidade do momento. Nós vamos estudar mais à frente sobre o planejamento familiar e vamos entender isso. Porque tem pessoas também que acham que Deus deu a ordem de encher a terra só para ele. A pessoa quer encher a terra sozinha. É lógico que mesmo dizendo isso em tom assim, descontraído,
cada um tem quantos filhos acha que deve ter, deve fazer o seu planejamento familiar, a gente vai falar disso mais para frente, mas nós temos que entender que essa ordem foi dada por Deus naquele momento, porque era uma necessidade para aquele tempo. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Depois, no segundo parágrafo do segundo ponto, o comentarista vai falar sobre o sexo como prazer conjugal, como satisfação conjugal. E nós sabemos que o sexo não é só para procriação. O sexo também é para promover qualidade de vida para a pessoa, autoestima para a pessoa. Repito, desde que iniciado no momento certo, no momento que a pessoa casou, adquiriu maturidade para isso, a vida sexual ativa vai promover muitas coisas boas na vida do indivíduo. Existem algumas práticas, sem dúvida, que são condenadas, e eu quero fazer questão de destacá-las aqui, porque o comentarista coloca, quando ele fala sobre o uso correto do corpo. Então, são condenadas, dentre outras, relações incestuosas, relações em graus de parentescos muito próximos, né? São relações incestuosas. O coito com animais, que é zoofilia, a Bíblia condena isso vorazmente. O adultério, adulterar é mudar aquilo que é correto, né? Então, o adultério é a relação sexual cometida por alguém que é casado, porque a relação sexual cometida por solteiros é fornicação e não adultério. A Bíblia condena também a fornicação. A homossexualidade é condenada pela Bíblia. Nós já tratamos disso aqui nesse trimestre, quando falamos sobre ideologia de gênero. Mostramos que a própria Constituição Federal nos dá um amparo legal para nós defendermos isso aqui, porque é o que a nossa fé ensina. E o comentarista nos coloca aqui que o corpo não pode servir de promiscuidade, mas deve ser para glorificar a Deus. E eu fiz uma anotação aqui, o seguinte, olha, o correto uso do corpo também glorifica e promove a espiritualidade. O correto uso do corpo para o ato sexual glorifica a Deus e promove espiritualidade. Tem um livro que eu recomendo sempre na área de espiritualidade cristã, que é o livro chamado Espiritualidade na Prática, editora Vida, e o escritor é o Paul Stevens. O Paul Stevens, a partir de uma análise da vida de Jacó, ele vai falar da espiritualidade em todas as áreas, na alimentação, no sono, nos relacionamentos. E ele fala também sobre a espiritualidade na vida sexual. Só para a gente pensar rápido sobre isso, é impossível, pensando nas questões ortodoxas do sexo, é impossível que o marido que está brigado com a esposa, ou vice-versa, tenha uma relação sexual prazerosa. Então, a vida sexual, a relação sexual, promove espiritualidade. Primeiro, porque ela exige comunhão. Para que haja a relação sexual, é preciso estar em comunhão com o cônjuge. E aí nós já temos o início da espiritualidade sendo promovida na vida do casal. O sexo, eu vou falar disso daqui a pouco, ele é também a celebração no casamento. Então, se as coisas vão bem, a vida sexual flui de forma natural, porque é uma celebração. E essa celebração está debaixo da harmonia que o Espírito Santo pode promover na nossa casa e na nossa família. Então, há uma espiritualidade muito grande na vida sexual. A união plena do casal ocorre na vida sexual.
literaliza-se o tornar uma só carne. Isso ocorre de forma literalizada na vida sexual, no relacionamento sexual. E esse relacionamento conjugal é a comunhão mais profunda que o ser humano pode ter com alguém, mais íntima que um ser humano pode ter com uma outra pessoa. Sem dúvida, estamos falando de um relacionamento entre casais, né? E quando falamos de casais, pensamos em heterossexualidade. Casais heterossexuais que realmente se unem. É um momento de maior comunhão da vida de uma pessoa. E todas essas coisas promovem, então, espiritualidade. No terceiro ponto, o comentarista vai tratar sobre limite ético para o sexo. E ele vai mostrar que a Bíblia faz uma prevenção contra a fornicação, que é o ato sexual entre pessoas solteiras. E nós já falamos disso aqui. O sexo somente no casamento é inegociável. Inegociável. Embora o mundo e a mídia pregue outra coisa, mas o sexo é inegociável. Ele só deve ocorrer no casamento. Se as pessoas não estão prontas para assumir essa responsabilidade conjugal, não estão prontas também para a vida sexual. E no segundo parágrafo do terceiro ponto, ele vai falar sobre o casamento e o leito sem mácula. Ele vai mostrar que a desonra aqui que Hebreus cita, que digno de honra é o leito sem mácula, essa desonra aqui está falando de práticas sexuais ilícitas com ênfase nos casos de relações extraconjugais. Então é preciso compreender que ele está falando dessas práticas sexuais ilícitas, enfatizando as relações sexuais extraconjugais. Algumas coisas, repito, como nós temos feito em cada lição, algumas considerações importantes a fazermos em relação à ética cristã e à sexualidade. Primeiro, é preciso ter a mente direcionada por Deus em todas as situações. Meus queridos, a vida sexual também deve ter um direcionamento de Deus. Deus é a pessoa mais interessada em nos ver bem em todas as áreas da nossa vida, em todas elas. E Deus pode promover também o perfeito ajustamento na vida sexual. A nossa mente não pode ser direcionada pela mídia. O problema é que tem algumas pessoas que, mesmo crentes, professando a fé cristã, deixam a sua mente ser direcionadas por coisas mundanas. Eu já aconselhei casais que a esposa reclamou que o marido vivia assistindo vídeos pornográficos e queria praticar com ela aquilo que era praticado nos vídeos pornográficos. Então, neste caso, a mente do cidadão não está direcionada por Deus, ela está direcionada por uma mídia depravada, envolvida pelo pecado, e, na verdade, muito daquilo que acontece ali são atitudes dos artistas do mundo pornográfico, e a pessoa às vezes quer trazer aquilo e aplicar dentro da sua própria casa. Então, a nossa mente tem que ser direcionada por Deus em todas as situações. Outra coisa importante a tratarmos em relação a isso é que é preciso ter acordo entre os cônjuges. Eu sei que há uma pergunta que surge quando tratamos das questões de ética cristã e sexualidade. Talvez a primeira pergunta que sempre surge é: o que é permitido? O que se pode fazer? Quando o casal está entre quatro paredes, o que é permitido? O que a Bíblia permite? O que a Bíblia condena? Eu sempre digo o seguinte: eu não vejo em mim a condição de dizer o que você e o cônjuge pode fazer no quarto, entre quatro paredes. Uma coisa é certa, é preciso ter acordo entre os cônjuges. Ah, pastor, então se a gente tiver acordo, vale tudo. Repito o que eu disse agora há pouco, e por isso eu fiz essa consideração em primeiro lugar.
É preciso ter a mente direcionada por Deus em todas as situações. O que você e o que cada um de nós que somos casados precisamos entender é a nossa mente e aquilo que nós queremos fazer na prática do ato sexual com o cônjuge dentro das quatro paredes está sendo direcionado por um desejo sadio, às vezes é um termo que as pessoas não gostam de usar por causa dos tabus que nós falamos que existem aqui, mas por uma fantasia, e depende de que tipo de fantasia é essa que a pessoa tem. Essa fantasia, esse desejo é promovido pelo amor com respeito ao cônjuge ou é promovido pela mídia? Ou é promovido pela pornografia? Ou tem como origem aquilo que não provém de Deus? Então é isso que o casal precisa analisar. Eu acredito que nós precisamos desenvolver um amadurecimento cristão. É isso que nós precisamos. Eu disse há uns dias atrás, pregando numa igreja, que pastor não é guru de ninguém. Pastor não é guru. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam, pastor, eu posso fazer isso? E eu sempre ensino o seguinte, se você está me perguntando se você pode fazer, não faça. Porque cada um de nós precisamos ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, que seja capaz de mover em nós aquilo que Deus realmente quer. Quando Saul foi ungido por Deus como rei de Israel, Samuel falou isso com ele, você vai se apartar de mim, vai acontecer diversas coisas. Ele diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti, você vai profetizar com os profetas lá, e o Senhor vai te transformar em outro homem. Quando estas coisas te acontecerem, faz o que o teu coração te mandar, porque Deus é contigo. O que eu quero que você entenda é que se o nosso coração está realmente direcionado por Deus, se nós temos realmente comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo vai falar conosco o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então não sou eu, como pastor, como professor aqui, que vou ser um guru para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal e te falar, você tem que fazer isso, você pode fazer aquilo. Não. Não é isso. O cristianismo não é isso. Nós sabemos que existem as normas, mas o cristianismo não é esse segmento de normas simplesmente pela norma. É preciso desenvolver a comunhão com Deus. Então, pastor, o que vale dentro do quarto? O que vale entre quatro paredes? Primeiro, aquilo que for acordado entre você e o cônjuge. Segundo, aquilo que tem como origem nada do que a mídia prega e que é espúrio, que é deplorável, que é rejeitado por Deus. E, sobretudo, aquilo que você vai fazer com uma mente e um coração direcionado por Deus e pelo Espírito Santo em todas as situações da vida, ok? Terceira coisa que eu acho importante nós considerarmos aqui nesse aspecto é que o sexo precisa satisfazer ambos os cônjuges. O sexo não é para a satisfação só de um dos cônjuges. É preciso que haja um ajustamento. A ética cristã também vai disciplinar isso. A pessoa não pode partir para uma vida sexual com o seu cônjuge de forma egoísta. É preciso que haja uma satisfação mútua. E dentro disso o casal vai se ajustando. Vai conhecendo o corpo um do outro, conhecendo as vontades um do outro, conhecendo o que produz satisfação no outro, para que haja um ajustamento e haja plenitude na relação sexual. Quarta coisa que eu acho importante considerar: não podemos deixar nossa vida sexual ser dirigida pela mídia. Eu já até falei sobre isso aqui, na verdade, né? Ser dirigida por essa mídia corrompida, por essa mídia deplorável, dominada pelo pecado. Não podemos deixar a nossa vida sexual ser dirigida pela mídia. Eu sei que os cônjuges têm lá as suas vontades, os seus desejos, como eu falei, as suas fantasias, mas isso deve ser direcionado pelo amor, pelo desejo de prazer, de satisfação de ambos os cônjuges, e não pela mídia corrompida. Quinta consideração: precisamos fazer tudo para a glória de Deus, ou fazemos tudo para a glória de Deus,
quando nosso coração e consciência estão em paz. Tem um texto bíblico que diz assim: se o teu coração não te condena, maior é Deus. Mas tem que saber que coração é esse, hein? Porque tem, pastor, meu coração não está condenando. Mas é lógico, o coração já está longe do Senhor. E tudo aquilo que fere a integridade da ética cristã, o coração não está condenando porque ele está distanciado de Deus. Agora, se temos comunhão com Deus, se estamos vivendo em paz, e se o nosso coração está em paz diante das atitudes que tomamos, então isto quer dizer que estamos fazendo para a glória de Deus. Quando fazemos para a glória de Deus, o nosso coração e a nossa consciência estão em paz. A sexta consideração: o sexo é a celebração do amor no casamento. Infelizmente, algumas pessoas se casam dentro da comunidade de fé pensando que vão casar porque a vida sexual vai resolver todos os seus problemas. Não é assim. Nós que somos casados, eu sou casado há quase 22 anos, a gente sabe que não é assim. Na verdade, se as coisas não estiverem bem, a vida sexual também não acontece. Sexo não é tudo no casamento, mas uma coisa é certa: quando a vida sexual está ativa e acontece de forma prazerosa para ambos os cônjuges, isso é uma indicação que as demais coisas vão bem. Eu ouvi esta frase de um homem que no Brasil é assim, a maior autoridade em termos de família, que ele tem um ministério voltado só para a família, pastor Josué Gonçalves. E ele disse esta frase: sexo é a celebração do amor no casamento. Quando tudo vai bem, ocorre uma celebração que culmina numa vida sexual ativa e prazerosa para ambos os cônjuges. Meu querido, que você seja abençoado por Deus. Que você e seu cônjuge, você, minha irmã, e o seu esposo, que vocês desfrutem do melhor de Deus para a família de vocês, tenham também uma vida sexual prazerosa que promova bem-estar, que promova satisfação, que promova autoestima. Para aqueles que ainda não têm ou ainda querem ter outros, que promovam também filhos, que promova, sobretudo, a bênção de Deus sobre a tua casa. Tudo que Deus fez é bom. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Não permita que o diabo deturpe aquilo que Deus fez de forma benéfica. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Wanderson Silva e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.